Olá, muito boa noite. Eu sou Dimitri Brito e estamos mais uma vez aqui no BN Imóveis Cash, sempre trazendo muita informação de qualidade para vocês, nossos queridos ouvintes, telespectadores. E hoje não vai ser diferente. Estou aqui com meu amigo José Azevedo Filho, que vai estar apresentando essa bancada aqui super de peso que nós temos hoje, hein, Azevedo? Pois é. Boa noite, Dimitri. Boa noite, queridos nossos telespectadores, ouvintes, Mari e Igor. E para mim, de novo, um prazer estar aqui para conversar com vocês e trazendo dessa vez mais 3 pessoas que vão tratar de um ponto extremamente importante do mercado imobiliário. Tem a capacidade de falar com vocês sobre o dinheiro, o crédito, isso é extremamente importante, sem ele nada funciona. E o outro, além de fazer isso, porque fazem podcast também altamente rentável, vão conversar com vocês porque eles têm um lado incorporador e vão trazer uma novidade maravilhosa. Você quer ser um magnata? Todo mundo quer, mas a gente tem um novo significado para isso e eles vão explicar tudo isso aqui para vocês aqui no nosso BN Imóveis Cash, que a gente tem o prazer de estar iniciando a partir de agora. E vou chamar logo para a conversa meus queridos amigos, parceiros, sócios, seja lá que já for, nosso querido Leandro Caroso e Francisco Caroso, começando por você. Boa noite, bem-vindo ao nosso BN Imóveis Cast, Leandro. Rapaz, eu falei com meu irmão, eu falei, rapaz, se não fosse convidado para esse BN Cast, eu ia me retar com a TV. Sucesso aqui dessa galera, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer é nosso, meu cara. Dimitri, a turma aqui do backstage aqui, obrigado aí, todos os telespectadores aqui, eu sou fã de vocês, né? A gente é fã. Onde tem mercado imobiliário, a gente é fã. Eu falei com minha mãe, eu falei, rapaz, se tirasse o mercado imobiliário da minha veia, eu ia morrer junto. Não sei fazer mais nada, a não ser, né, respirar esse mercado maravilhoso, junto desse meu irmão de alma aqui, parceiro forte, Francisco Caroso, né, mano? Que maravilha, cara. Francisco Caroso, irmão de Léo Caroso. Poxa, só tem ele, meu irmão. Barril dobrado. Hoje eu vi que eu fiquei importante quando eu recebi esse convite. Pô, falei, agora eu tô importante. Agora eu vi importante, meu irmão. Agora dá para os outros pagar almoço para nós. Mas bem-vindo aqui. Obrigado, você vê. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar do mercado, né? Então é um prazer contribuir com esse podcast com quem está nos ouvindo. Maravilha. Que bom. E aqui o nosso terceiro participante da bancada, Antônio Carlos, também conheço não sei quanto, eu tinha cabelo, viu, na época. Tem tempo. Né? Mas Antônio Carlos aí, uma vivência imensa nessa questão do crédito imobiliário, sempre uma pessoa que tive todos os caminhos que eu seguia, sempre encontrava Antônio Carlos militando, fazendo e de um conhecimento extremo. Bem-vindo aqui ao nosso BN Imóveis Cast. Obrigado, Azevedo, Dimitri, pessoal da Caroso. É um prazer estar aqui no BN Imóveis Cast, contribuir, né, servir aí para o mercado imobiliário, é muito importante. Dar parabéns a vocês aí por ter um podcast de sucesso e também trazer conteúdo para o mercado de crédito imobiliário para que os ouvintes, né, saibam, vejam e possam estar contribuindo, e a gente está aqui para isso. Prazer é nosso, tá? Maravilha. Bom, e a ideia é essa, né, Dimitri? Exatamente. Ou seja, o BN Imóveis Cash nasceu com esse conceito, ou seja, nada de trazer aqui nada publicitário de alguma forma que não seja algo que possa estar contribuindo para o mercado. A ideia é uma plataforma de anúncios gratuito para o corretor de imóveis credenciado no Cresce. Coloca seu anúncio lá que você vai ver o resultado que vai dar. Está vindo uma coisa bem bacana aí pela frente, mas além do fato da gente ser um hub, uma plataforma para colocar lá seus anúncios de imóveis, quem puder ver, atrelado inclusive ao Bahia Notícias, o maior site de notícias aqui da nossa cidade, mas também a ideia é informar. Então a gente traz desde arquiteto, crédito imobiliário, incorporador, fornecedor de material. A ideia é criar aqui um polo de educação para quem está nos ouvindo. E o tempo todo sou eu aprendendo aqui com vocês. Nós tentando aprendemos de alguma sempre, forma contribuir, né, Dimitri? Não tenha dúvida. E a gente, assim, o propósito nosso é esse, é tentar distribuir conhecimento, né? Trazer grandes players do mercado, né? Nós já tivemos também o pessoal do direito imobiliário aqui, que é um grande entrave aí para todos nós, né? Labutar direito nesse processo. E hoje a gente tem o prazer de estar com vocês, além de ser grandes empresários do mercado, que estão no front aí de batalha, mas também com esse link que a gente trouxe o Antônio Carlos aqui, justamente para explicar um pouco mais, né, Antônio Carlos? Eu queria começar com ele nesse sentido,
Porque hoje a gente está vivendo um cenário um pouco diferente do fund, do crédito imobiliário no Brasil, né? Nós estamos convivendo com a Selic aí bastante alta, com viés de alta ainda, pelo menos momentâneo, com tendência de baixar um pouco mais na frente. A gente sabe que isso em algum momento atrapalha o mercado, mas a gente teve, e a gente estava falando um pouco no intervalo, um pouco de morosidade das instituições bancárias no processo de liberação do crédito, que isso acaba dificultando o desenvolvimento do mercado de uma forma geral. Mas nada melhor do que você dizer um pouquinho assim, resgatar um pouquinho aí de um ano atrás para cá, o que foi que aconteceu, que isso ficou um pouco mais moroso e como é que está hoje, o que é que você está vendo para frente, né, de possibilidades aí de melhorias, né? Perfeito. Então vamos resgatar desde 2024 para cá, né? 2024 se falava muito no início do ano, né? Graças a Deus aí eu acertei lá na minha previsão lá no início de 2024 e que seria um ano ruim, né? A gente ouviu isso depois, só em julho, agosto, quando começaram a sair os números, que aí o pessoal começou, não, pode ser que seja bom. Ele não foi bom, né? Ele foi o segundo melhor ano da história do crédito imobiliário, né? Imagina. Você tinha tido, era todo um terror, desesperança, né? Isso é muito ruim, né? Criadores do Apocalipse, muito ruim, as pessoas dando previsão sem base em número, né? Então 2024 foi o segundo melhor ano da história e tiveram algumas coisas, né, trazendo aqui para você. A gente teve agora, falando um pouco, Azevedo, janeiro de 2025 foi o segundo melhor mês de janeiro da história. Imagine. Fevereiro de 2025 foi o melhor mês de fevereiro da história. Tá? Que então, maravilha, o pessoal precisa estudar mais os números para previsão é uma coisa séria, né? Porque você toma uma decisão, né? O empresário toma uma decisão com base nisso. E hoje saíram os números de março, né? Estou trazendo aqui praticamente em primeira mão. Quase que um furo de reportagem. Um breaking Esse já é o primeiro corte. A gente teve aqui em março, tá? 10 bilhões de aquisição. Né? A gente está falando aqui de números de quê? Da ABECIP e do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. E a ABECIP, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Tá? Então, foram 10 bi de aquisição, 1 bi 500 para construção, ou seja, para vocês incorporadores fazer os empreendimentos, totalizando de 12 bilhões. Tá? Ou seja, houve uma queda de março para fevereiro em torno de 5% e de março para março de 2024 de 6%. Tá? Então o pessoal falava aí em uma queda de 30%, uma queda de 40%, certo? E a gente viu, né? A gente estava até conversando aqui, né, Azevedo, como as coisas não são assim tão rápidas aqui, né? A absorção do aumento ou da baixa da Selic, a gente também já teve Selic de 2%, então não aumentou vertiginosamente, né? Então o que acontece? A gente entende que o ano de 2025 vai ser um ano que alguns nichos vão ter que ter um pouco mais de preocupação do que outros, tá? Já falando um pouco mais até do que você pediu, mas a gente acha que vai ser um ano de 2025 bom. Vou trazer um número aqui da CT, tá? Só para você ter uma ideia. A gente, no primeiro trimestre de 2025, a gente já teve 12% a mais de procura por crédito, ou seja, pessoas físicas e jurídicas buscando crédito, 12% a mais do que foi no primeiro trimestre de 2024. Lógico que isso não quer dizer que vai todo mundo ser aprovado, mas, ou seja, se há uma demanda muito se a demanda grande, acaba, né? acabou tudo, né? Mas a demanda está aquecida e está colocando. Agora, trazendo a sua pergunta, para não ficar muito extenso, você perguntou a questão do prazo, né? Uhum. A gente teve, entre setembro e outubro do ano passado, a gente teve algumas restrições que a Caixa Econômica colocou, né? Certo? Trazendo aqui a ponta, ou seja, não iria fazer financiamento de imóveis acima de 1 milhão, reduziu o LTV para 7, que é o que é o LTV? É o percentual máximo de financiamento ao adquirente final. Então, reduziu de 80% para 70% na tabela SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, e reduziu de 70% para 50% da tabela Price, e também novos clientes que já fossem clientes Caixa não poderiam fazer financiamento, desde que, certo, financiamento normal. Agora, se fosse de financiamentos com produção Caixa, com financiamento Caixa, ou de leilão, podia. Então, isso aí foi outubro, novembro e dezembro. O que aconteceu? Isso sobrecarregou os outros bancos que aumentaram as suas carteiras e ninguém está, certo? A gente coloca a nossa empresa pequena, média ou grande, ninguém está preparado para receber, certo, uma grande quantidade de clientes. Então, o que aconteceu?
certo? O processo que era de 10 dias úteis, de 15 dias úteis, passou para 25, para 30 dias úteis. E quando a virada de 2025, a Caixa, às vezes sabe muito bem disso, manteve todas essas restrições que já se acumulou no mercado. Houveram também alguns outros bancos que reduziram para 70%. Então, isso fez com que a alta demanda que está existindo, o prazo de análise de crédito dos bancos, né, ficam mais lentos, e daí a prazo da análise jurídica mais lento, da análise de engenharia também mais lento, e a emissão do contrato mais lento. Então, não é uma coisa que foi sistemática para acontecer, é por uma arrumação de mercado. Uma arrumação de mercado em função do principal agente financeiro, que detém exatamente mais de 70% do crédito financeiro. Ele ter criado algumas restrições e, evidentemente, fazendo aí Só que isso já está mudando. Sim. Certo? Isso já está mudando. Os prazos já estão melhores, né? Principalmente, vamos supor, em alguns bancos a gente atua como se fosse uma BPO, né? Faz o processamento logo do início do processo. Então, tem banco mesmo que a gente consegue fazer um processo. Depois que aprova, certo? Em D0, D+1, a gente já está subindo a proposta e já pedindo laudo de avaliação, ou seja, a gente está voltando a ter emissões aí entre 10 e 15 dias úteis. O que era normal antes desse prazo. Maravilha. Tudo se acomoda. Isso, né? É perfeito. Isso ou seja, vai acontecer. Um ajuste de mercado temporário. Agora, os critérios de crédito, eles estão um pouquinho acima do que eram antes. Né? Sim. Por questão de que medo de inadimplência, a gente viu alguns sinais aí que a inadimplência aumentou, né? Já vem sistematicamente acontecendo aí desde 2024. Né? Você tem uma captação líquida da poupança negativa. Isso faz o quê? Faz com que se reduz um pouco a capacidade de desembolso dos bancos, então, queira ou não queira, acaba ficando um pouco mais criterioso. Mas eu não vejo. Mas tem mercado para todo mundo aí. E aí vou trazer aí para o mundo dos incorporadores. Eu queria que, começando aí por Léo, que ele apresentasse um pouquinho do dia a dia, né, do que faz, porque saber exatamente o que Leandro faz, qual é os principais empreendimentos, de como começaram, traz aí um pouco dessa história. E se você, enquanto incorporador, e com recente lançamento que vocês estão percebendo essa sinalização e esse cenário aí. Pode ir contra, viu? Pode ir contra, viu? Eu estava aqui vendo o Tom falar. A gente ainda está na fase da paz e amor, mas daqui a pouco a gente começa a parte. Diz que tem podcast que tem que botar um segurança na porta. O negócio começa a pegar fogo. Quando chegar a fase do ping-pong dele, você vai ver que paga isso mesmo. Eu estava vendo o Tom falando aqui e eu fico muito feliz em ouvir, né? Porque eu fico surpreso por algumas rodas de conversa e você começar a falar negativamente sobre o mercado imobiliário. E do mesmo jeito que você falou, Tom, é muito bem dito até, que algumas pessoas são muito levianas, eles falam como sofistas, não tem dado concreto para poder dizer. Você está trazendo um dado concreto, eu estou vendo muita gente, porque o banco não tem dinheiro para emprestar. Eu falo, meu irmão, no dia que o banco não tiver dinheiro para emprestar, vamos fechar as portas, né, de todos os lugares e a gente vai procurar o que fazer. Porque o banco é o principal financiador de todas as indústrias. Então, se você tem aí Caixa Econômica, como você mesmo disse, fomentando o mercado imobiliário, sempre fomos bem recebidos enquanto incorporadores aqui pelas agências, pela superintendência, está de parabéns aí o pessoal. E assim, a gente precisamos de um financiamento dentro do Porto Privilégio, um empreendimento que a gente entregou o ano passado, fomos super bem atendidos, né? A gente fez o desligamento agora da cédula de crédito. Sim, a gente passou por tudo isso aí, Tom, que você trouxe, porque foi um freio de arrumação, houve realmente, né, esses ajustes que são necessários e muito bem-vindos para poder você entender como é que vai se comportar. Você não pode fazer uma previsão, você não pode estar numa oscilação desse que a gente passou pela taxa Selic sem um ajuste, sem peraí, calma. Freio de arrumação, né? Vamos entender o que é que vai acontecer ali na frente, como é que eu vou te emprestar agora o capital, como é que vai ser isso. Sim, a gente eu vi quando desceu, por exemplo, as pessoas, você antes financiava 90%, aí você passou a financiar agora que eu acho que 80% no lançamento, 80% no lançamento? Isso você tem algumas possibilidades de 80% e de 70%. Você está falando especificamente da Caixa, né? Lançamento Caixa. Isso. O imóvel que é financiado por ela tem umas condições melhores do que o imóvel avulso normal. Né? Sim. Mas você tem outros bancos também que financiam 80%.
Financiam, né? Hoje ainda financia 80%. Isso, a gente tem tá outros com... que financiam 70%, né? Porque o mercado ele não é feito de um banco só. Sim, claro. Né? A Caixa é super importante. Tá? Mas o Itaú também é importante, que é o segundo. Concordo, a gente o Bradesco também, o Santander. E gente... tem outros bancos também, como o BRB, como o BRB, como o Banco Inter. Como assinou um contrato hoje até Simob também tá no Sintex, né? Então, tem muitas fintechs, porque às vezes você tem um fintechs. perfil do cliente em que ele precisa de uma análise de crédito um pouco mais olhando o imóvel, você tem muitas opções hoje no mercado. Olha aí como diversificou, né? Antigamente você tinha um ponto de partida que era muito Caixa Econômica, mas olha como os outros bancos também se tornaram especialistas no assunto, né? Então, você dividia, o banco ficava entre crédito popular, era Caixa, crédito mais voltado para o mercado convencional, aí ia para os bancos privados, né? Ficava nessa única fonte de recurso e de financiamento. Hoje em dia você tem. Deixa eu te dar um ponto de vista muito interessante. Aconteceu com um cliente nosso. Ele estava desistindo de comprar. A Caroso ela é uma grife no mercado imobiliário e ela se posiciona como especialista em imóvel compacto de alto rendimento, de alta rentabilidade. É um ativo financeiro imobiliário. Tanto que a gente botou um slogan lá, nós não vendemos apartamentos, nós vendemos ativo financeiro imobiliário. Sim. Daí você precisa perceber o seguinte, quem compra um ativo financeiro imobiliário compra rentabilidade, ou escala de patrimônio ou rentabilidade. Aquele que quer vender, quer diversificar sua carteira, compra aqui, vende ali, escala de patrimônio, aquele que quer fazer o short stay, rentabilidade. E daí o camarada falou, subiu a taxa e eu não consigo mais. Aí se você prevê, tá mais ou menos custo efetivo total, tá dando aí 10 pontos alguma coisa, 11, né? Mais ou menos ali na caixa. Um pouquinho mais. Ele achou mais ou menos isso ali, mais ou menos 11. Só que se ele financiasse os 75% que a Caixa disponibilizou para ele, né, com a taxa que ele tinha do custo efetivo total de 11%, o aluguel daquele empreendimento ia pagar a prestação, ainda ia sobrar no bolso dele uma renda relativa a 1,3 do que ele investiu. Então, entenda que o camarada comprou sem botar nada. Né? Você vai botar 25% de um negócio desse ali, você vai pagar a parcela, ainda vai ter dinheiro no seu bolso 1,3. Então, ainda faz sentido. Você faz o ativo render para você a própria prestação, ainda te dá um retorno mensal com o dinheiro do próprio banco. Não é? Nem seu. Ou seja, às vezes você compra sem... terceiro. Você utiliza, então, utilizar o banco como ponta de apoio para poder você... Para investir em alavancar seu patrimônio. Desmistificar isso, porque se falava muito... a gente sabe que a gente já está há algum tempo no mercado, a gente fala quanto tempo, mas... Senão eu vou sair daqui. Só que acontece o seguinte, investidor que compra à vista, né? Tempo atrás você só viu... Era assim. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Você vai investir e você consegue até alavancar mais. Você pode até fazer 2 investimentos em vez de um só. Belíssimo. Você pega a questão da entrada, você pode aumentar seu patrimônio, certo? Porque se você pega da caixinha do investimento, você pega e compra um imóvel na outra caixinha, você continua só com a caixinha, você só mudou o nome da caixinha, certo? Você pode dobrar seu patrimônio ou triplicar seu patrimônio se você usar o financiamento imobiliário, que é o menor financiamento, exceto o rural e os financiamentos que são subsidiados pelo governo, né? É o menor juros que tem no mercado. É bom demais que você vê. Com certeza, você pode crescer muito. Passar agora para Chico também, dá uma opinião. Vou só fazer um complemento aqui. Você tem muito profissional autônomo que ficou no ping-pong aqui, tem uma renda aí de mais ou menos uns 40 mil. Tá certo? Você tem uma renda sua pelo seu labor, pelo seu trabalho, de mais ou menos 30 a 40 mil. Você pega um negócio desse, se o camarada que tem ali 400 mil, ele consegue dar 100 mil em cada entrada, né, para poder comprar um imóvel de 400 mil. Em vez de comprar um de 400 mil, ele divide aquela entrada ali por 3 e depois, porque ele tem potencial de pagamento. O que o banco quer chegar, você tem potencial de pagamento. Além de você ter o seu próprio potencial de pagamento, para o banco, o ativo financeiro imobiliário, né, que é de short stay, ele vai ficar alienado e você ainda tem a capacidade de comprar com aquela renda de lá. Então, assim, é um arcabouço muito interessante para o investidor. O fato que o investidor antes não pagava era porque ele ficava preocupado se a entrega ou não. Aí ele, não vou, daqui a pouco eu boto lá um balãozinho lá na frente na parte das chaves, porque não sei o quê. Então, na verdade, isso hoje está bem desmistificado. Eu fui da época de financiamento muito mais engessado. Eu acho que o mercado imobiliário evoluiu muito nesse sentido de possibilidades, não só de fundo, mas de raciocínio e principalmente olhar o imóvel não como um tijolo, um espaço físico, mas também uma fonte de renda que ele possa vir a ter com relação a isso. E aí eu vou passar a palavra para a Chico, porque eu sei que da parte aí das Caroso,
tem a mentora, né? Então, Ivana é a mentora. Tem Léo, tem muito mais o Leandro, característica muito forte comercial. E Chico é o cara que traz de vez em quando a base, a pé na chão, para poder trazer, fazer as contas. É isso aí, não? Porque eu brinco lá com o meu sócio Clay, que eu digo o seguinte: se eu deixar, eu boto minha casa, minha vida lá na lua, né? Aí ele, de vez em quando, ele até ri, Azevedo, até ri. Chico, boa noite. Rapaz, eu estava conversando com o Léo e a gente falando do crédito associativo. Que logo no momento que a gente foi estudar, e tem muito a ver com o que você estava falando, esse papo do investidor, do imóvel compacto. Logo quando a gente foi estudar o crédito associativo, o mercado falou: rapaz, não, isso não pega com esse tipo de imóvel. Isso não pega para o investidor. Aí volta para casa para a gente fazer conta. E pô, fez conta, a conta ficou boa para caramba. A gente fala: pô, não pega por quê? E aí a gente com esse dilema e é bom falar aqui, adotar. Porque eu quero que... Isso é fantástico. Muita gente empresários, conhece o que é crédito associativo. Eu quero que os empresários ouçam isso aqui para que a gente torne isso comum. Mais popular. Mais popular, velho. Rapaz, olha que fantástico. Estamos falando que o imóvel de ativo financeiro, que o Léo falou, foi: quanto menos eu botar, mais eu ganho. Né? Aí vem a Caixa e te dá uma opção de: você compra comigo aqui na largada, paga só os juros. Tô errado, Tom? Tá certo? Sim, isso aí. Isso, paga só os juros. O juros proporcional à obra. Ou seja, proporcional ao cronograma físico financeiro. Ou seja, paguei muito menos do que a incorporadora me falia para poder pagar meu cheque aqui. Né? Ficou pronto, converto para pagar juros mais parcela, mas porra, o meu aluguel já está rendendo. Você já está pagando. Você já está rentabilizando. Rapaz, é surreal. Além de você ter uma chancela chamada Caixa Econômica com você para poder te ajudar a entregar o imóvel, ou seja, para reduzir o teu risco de não receber o imóvel. Aí eu falava com ele: rapaz, eu não sei. Ele não reduz, não. Ele zera, porque totalmente. É colocado uma seguradora. Seguro de obra. Seguro de obra, né? E que se, caso aquela incorporadora, agente promotor que ele está fazendo aquele imóvel, tenha qualquer problema, aquela é acionado o seguro e é substituído para que aquele imóvel seja performado por completo. Então, é zero, fazendo seguro em termos de obra. Aí a gente voltava para cá, eu falava com ele, falei: rapaz, eu não entendo, porque meu irmão, como ele é muito comercial, ele ia lá e falava: velho, vai lá, conversa com a ponta, vê, aí ele volta, rapaz, a galera que os corretores têm um pouco, é místico, né, isso? Na realidade, como acontece? De repente você, acontece uma objeção e mais uma vez, por um pouco de falta de informação, você não consegue contornar aquela objeção. Aquela objeção entre você toma aquilo como verdade, o que acontece? Roda. E aí, como é um negócio negativo, pega logo. Você, né? A tagzinha negativa, meu irmão. Eu não faz nem conta. Rapaz, esse negócio funciona. Mas não funciona porque fulano me disse que não funcionava. Aí você vai ver outra, fulano. Rapaz, ninguém não tinha substância. Por isso que a gente começou agora acabou de Antônio Carlos trazendo aqui agora. Ninguém está financiando imóvel, ninguém está financiando imóvel. Ele Azevedo. Melhor mês da história de janeiro, melhor mês de fevereiro. Caramba, que é segundo maravilha. Melhor de janeiro, como primeiro de fevereiro. Não está financiando. Exatamente, fevereiro de 2025 foi o melhor mês de fevereiro da história do crédito imobiliário. De janeiro foi o segundo melhor. E estão dizendo que está ruim. Isso está ruim. Assim. Quando tiver bom, eu vou estar risada. É igual aquele meme, né? Se isso aqui é ruim, poxa. Agora, isso, o que é que acontece? Tem às vezes você tem algum gargalo em algum lugar. Isso é normal, né? Em qualquer indústria. A gente está falando aqui de indústria da construção civil, indústria do crédito, né? É importante que as pessoas saibam o seguinte: o que eu acho que vai acabar acontecendo é algum ajuste de tipologia, né? Tem um dado que é interessante, o seguinte, que cada 1 ponto percentual que aumenta na Selic, 1 milhão de pessoas deixam de poder ter acesso ao crédito imobiliário. Tá? Isso você está falando aí naquele gapzinho que tem aí acima do Minha Casa Minha Vida, né? Que é o nicho que tem, que as pessoas vão sentir mais com o crédito, né? Os 800 mil ali, terá menos, um pouco 650, menos. Isso, 750, exatamente, né? isso. É que você tem um pouco mais de... A taxa um pouco. O que eu estou vendo é o seguinte, que está todo mundo se ajustando de uma maneira em que o crédito não vai estar colocando. Eu acho que abril será melhor. Não fiz essa previsão não, mas em abril eu acho que vai ser melhor do que março. Pelo menos os resultados que a gente está enxergando, que a gente está vendo, o resultado de abril vai ser melhor do que o resultado de março. E olhe que abril teve aí Semana Santa, né? Você teve que aí, sempre atrapalha, né? Exatamente, são 2 dias, teve da segunda-feira também, né? Que foi Tiradentes, se não me engano. Foram e 2 feriados. Quinta agora também. Que é 1º de maio e tudo mais. Ô, Tom, e vem cá, e a faixa 4? A faixa 4, eu estava até conversando o seguinte, a faixa 4 veio justamente para suprir o que eu estou falando aqui.
Para que eu disse, a cada 1 ponto percentual que a taxa de juros aumenta, você tira 1 milhão de pessoas da faixa um pouco acima do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, eu estou falando aqui da faixa que existia antes, né, das 3 faixas. E agora, essa faixa vai estar colocando aí justamente vai estar trazendo esse um pouco crédito para esse jogo, né? pessoal. Agora, tem um detalhe aí, né? Desculpa, Azevedo. Não, fala. Que a taxa de juros do Minha Casa Minha Vida, ela não vai ter portabilidade, tá? Então, quem contratar agora com 10,5 e daqui a 2 anos, 1 ano e meio, as taxas caírem, vai continuar com 10,5. E também o Minha Casa Minha Vida não aceita IQ, né? Certo? Se eu não me engano, isso não mudou. Então, você tem essa colocação. Agora, só para não esquecer, uma coisa interessante é o seguinte, você falou do associativo, né? Há muito tempo atrás, você só tinha a Caixa praticamente que fazia financiamento antes do Habite, né? Porque qual é a regra geral? Você tem o Habite, depois você tem a verbação da construção, e depois da verbação da construção qualquer banco pode financiar, né? E aí os bancos financiadores que financiavam a obra começaram a fazer. Hoje você tem vários bancos que fazem na fração ideal. Depois, muito legal depois eu isso te aí, explico viu? aí, eu explico, só para não ficar muito aqui rodando, né? O que é fração ideal, o que é financiamento aí na construção, que é um pouco diferente, né? A gente fez fração ideal. Fração também, ideal lá, já está. Todos os bancos estão fazendo praticamente, viu? certo? Você tem hoje bancos que fazem o financiamento no Habits. Estava conversando com o Dimitri, ou seja, você tem um tempo aí de 60 dias para verbação, 30, 90, dependendo do cartório, né? Dependendo da região. Então você já tem hoje bancos que fazem no Habits. No protocolo do Habits, né? No protocolo do Habits, para que o banco financiador. Tá? E outros bancos no Habits antes da verbação. Ou seja, aumenta bastante a velocidade aí que você possa fazer o desligamento. Tá? E em breve, eu acho que no futuro a gente vai estar fazendo um teste aí de fazer o financiamento na fração ideal, com 70% a 80% de obra, de um banco, Azevedo, que não foi o financiador da obra. Deixa acontecer. Isso é histórico. Tá? Depois a gente vai trazer. Do seu lado hoje, você me vamos junto. Isso é o quê? Alguém falou, você estava falando que estava na roda, que alguém falou que os bancos não querem financiar. Os bancos vivem de intermediação financeira. Claro, então tem que tomar o dinheiro de um lado e financia do outro. Só que tem um detalhe que é importante que as pessoas sabem: o seguinte, por que o crédito imobiliário é tão atrativo para os bancos? Você faz financiamento de 20 anos, né? De 30 anos. São 20 anos que você pode estar vendendo seus produtos, trazendo reciprocidade para aquele cliente. E a média nacional é que você fica 8 anos e 6 meses, mais ou menos, com financiamento ativo. Tem gente que fica 30, tem gente que fica 3 anos, mas a média são 8 anos e 6 meses para você trabalhar o cliente. De fidelidade. É muito importante isso. É muito importante. E assim, só para completar, um dos benefícios do associativo, e me corrijam aqui, é que o cliente, o tomador, ele já garantiu o financiamento dele. É isso. Ou seja, ele não precisa esperar o Habits para daqui a 2, 3 anos ele ver como é que está a economia para arriscar ou não o financiamento. Qualquer ele sai de lá e a assinatura com a vida dele resolvida. É isso aí, Demir. Tem força de escritura. Força de escritura. Força de escritura, o contrato então, assinado ou com a seja, você financia em cima do que você está falando de ativo, ou seja, o cara entra em um empreendimento caroso, já aprova na largada o financiamento, paga juros proporcional à obra, mas já está aprovado o bendito financiamento dele. Bom demais. Mas aí eu tenho que ver, chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, a gente tem que ver também planejamento, né? Sim, que a claro, pessoa se planeja. Tem que imaginar que ao mesmo tempo que ele vai estar pagando juros de obra, que ele é crescente, e vai pagar, né? Porque vai cada vez mais entrando recurso obras, para a obra, automaticamente vai aumentando a prestação, até que no momento do imóvel, do prédio está performado, ele está pagando 100% do valor da prestação. Agora, ele continua pagando durante esse período da construção o aluguel dele. Então, ele tem que fazer a conta correta para que ele possa bancar o aluguel. Essa conta é vital, tem que fazer, né? E ele tem que imaginar que lá na frente... Eu já me deparei com muita gente, a Elo realmente concentrou desses 30 anos dela com muita gente nisso, que a pessoa acha que, quando veio implementado isso, de que os juros é que é a prestação. Então tem que ter toda uma explicação, tem que ter todo um processo para que as pessoas se planejem direito e não se frustrem. Porque queira ou não queira, como disse Antônio Carlos, alguns são 8 anos e meio, a média que ele está colocando aí. Muita gente vai lá assinando um contrato de 20 anos. Aquilo é a vida. E fica até o fim. E fica até o fim, toda. Né? 20, 25 anos. Então, voltando, o incorporador. Vocês têm sentido isso nos empreendimentos de vocês?
ainda muito forte essa demanda pelo financiamento. Vocês saíram agora com um empreendimento lindo, maravilhoso, muito bem localizado. Podem falar à vontade aí sobre esse empreendimento, mas é um empreendimento de uma tipologia de apartamentos menores, né, e que geralmente chama muito esse lado do investidor. Qual é a parcela hoje? Como é que está isso em relação a quem está comprando? De que forma está comprando? Está optando por mais o quê? Pagamento curto, rápido, cheio, financiado? Como é que está acontecendo isso? Mas é interessante ver essa pergunta maravilhosa, porque dias atrás nós estávamos debruçados para entender o perfil de compra desse consumidor, até para poder ver como é que ele ia se comportar e se não existia um outro tipo de consumidor surgindo. E como o Tom falou, por muitas vezes o investidor de antigamente ia barganhar um percentual de desconto para poder pagar à vista. Né? Tem diminuído isso, até porque, né, essa questão de pagar à vista, eu percebo que dentro do mercado imobiliário a gente consegue ferramentas para o investidor ganhar muita grana. Né? Tem muito dinheiro na mesa quando a gente fala, por exemplo, de uma SCP, né, que é uma sociedade por cota de participação, ou ele mesmo fazer, né, a entrada dele através de uma SPE, que ele vira sócio do empreendimento. Então, quando tem essa galera que tem esse investidor sênior, que tem esse dinheiro na mão para poder pagar à vista, que é um dinheiro aí 1 milhão, 1,5 milhão, ele prefere entrar, se posicionar dessa forma. E eu percebo que um perfil de consumo muito interessante é o camarada que quer pagar a poupança dele ali, tá? Para poder ele ter o menor desembolso possível durante a obra, né? E quando receber o apartamento, que esse ativo financeiro dele vai começar a performar, ele pega um financiamento do banco e ele começa a performar. Está em quantos meses a poupança hoje do Balena? Terraza Balena, ali é um empreendimento fantástico, Jardim Armação. Rapaz, eu estou muito feliz com o sucesso de lá, Azevedo. A gente não abriu, a gente não lançou efetivamente. Vai acontecer o lançamento dia 3 de maio agora, a gente abre o stand, a gente faz festa no Shopping Salvador, a gente sai com os outdoors, então, graças a Deus, a gente vai sair e já vamos sair as portas fechadas com 62% já de venda. Olha, né? Que maravilha. Um sucesso fantástico, de venda. Fantástico. Né? E quando a gente para analisar esse perfil dele, que é bem interessante, porque é bem eclético, né? O perfil do Balena. Mas, vamos supor que 90%, 92%, 93% das pessoas que compraram são investidores. É que lá a gente tem uns penthouse, né, mano? Lá, fala um pouquinho aí mais do Balena. Fala do produto em si. Já que ainda tem 38% de oportunidade. Não, mas é o seguinte, ainda tem 38% de oportunidade. A gente está falando para o investidor ali. Ainda tem, hoje ainda tem 38%. Então, rapaz, o que é que ele está perdendo? Um empreendimento, como desenvolvedor imobiliário, eu fico muito satisfeito de participar desse projeto. Que eu acho que é um marco para a região, talvez, né, na categoria seja um marco para Salvador. Né? Foram muitas mentes pensando junto o projeto, mas o resultado final foi o resultado de um produto de excelência. Arquiteto é quem? O arquiteto é Bruno Ivo, né? Decoradora Thaís Abreu. Mas eu falo que lá dentro da Caroso, o que prevalece é a harmonia do trabalho, são várias mãos mexendo no projeto. Não tem um projeto que chegue e que está pronto. A gente constrói junto, então a gente chama os outros projetistas para enxergar, para poder conceber o projeto. Então um projeto nosso não nasce e vai para a prefeitura sem ver se eu posso realmente construir aquele projeto. Né? Então, pilar, para daqui a pouco você comprou uma vaga e daqui a rapaz, não tem como ser essa vaga porque cai um pilar tá apertado aqui. Então, esteticamente também que vocês ouviram a equipe de vendas. Muito bem. Isso foi muito importante. Pedir uma bênção, gente, rapaz. Tem uma audiência aqui muito grande. Fomos lá pedir uma bênção lá, um rapaz chamado Azevedo. Você conhece? Rapaz, esse cara, ele é um cara que tá abençoando muita gente. Muito bem. Ele ia ser agora sócio do Papo. O Papo teve que dar Deu descanso. Foi um descanso. Não vou não. Mas ele já está convocado para o conclave. Então ele vai... Rapaz, eu fiz um podcast esses dias que é o seguinte, Azevedo. O incorporador que não sabe vender ou que não ouve a ponta, ele não prospera. Não prospera, não. Então, sim, a gente vive ouvindo a ponta. Isso. Né? E aí a ponta, às vezes, dá aquela chacoalhada na gente interessante, né? Que a Azevedão, que está aí com um nível de estratégia maior, ele consegue observar. Mas o corretor de ponta, de vez em quando, lá atendendo no stand, ele falou, rapaz, isso. Né? E esse processo aqui que está demorando, está travando nisso. Então, assim, a melhora da nossa empresa é através dos feedbacks, né? Do mercado como um todo. Isso é excelente. Né, rapaz, excelente. Então, o resumo do projeto é que a gente conseguiu conceber um compacto focado em alta rentabilidade,
com um mall, um strip mall, que é muito estratégico, do lado do centro de convenções, tá certo? Numa orla que eu entendo que é uma nova fatia de Salvador, onde a atenção está voltada ali, você vê um ecossistema de esporte incrível. Né? Então, além de ser um produto muito bom, esteticamente bem resolvido, tecnicamente bem resolvido, para o investidor, eu não tenho dúvida que é um produto de alta São estúdios, rentabilidade. quarto-sala. Estúdio, quarto-sala, 2 quartos. 2 quartos. Aí a gente tem algumas plantas que são plantas diferenciadas, que tem piscina, né? Área gourmet, piscina, uma área de lazer privativa. Que maravilha. Primeiro apartamento, a Então, fachada... Vamos ver, dia 3 de maio, vamos isso ver aí. que tá lindo de ver. A fachada extremamente Mas sustentável. se até lá o cara, os 38% aí faz como, né? Não, se vacilar, não tem mais. Pois é, aí procura Vai lá, Caruso direto, vai procura lá. ela, procura ela. Procura ela, não é parceira. Procura ela, vai lá conhecer o stand. A experiência lá tá incrível, tem um decorado maravilhoso, né? Vai ser super bem recebido, tenho certeza disso. Tá bom. Isso aí. Tônio, e aí a gente vê aí, de alguma forma, também o crédito imobiliário, antigamente a gente via muito engessado, ou seja, eu não poderia juntar... Eram 3 páginas, Azevedo. De documentação era sério, 2 páginas, muita 3 horas coisa. de documentação para você poder fazer um financiamento imobiliário. Exatamente. Hoje, quando eu me lembro que quando saiu a FCR, Ficha de Caracterização de Renda, e aquela novela, e depois a gente teve que fazer a implementação, e eu me lembro, muitas conversas tive, da gente fazer, por exemplo, do Behavior Score, Crédito Score. Então, tudo isso foram novidades que Teve começaram empreendimentos a que se foram chegar. baseados no behavior. Todos eles em privado no Behavior. Então, explica um pouquinho mais qual é que você vê hoje como a grande característica, e você que está querendo ter um crédito imobiliário, quais são hoje essas grandes facilidades que a gente pode enumerar? Ó, em primeiro lugar é o seguinte, você hoje tem muito menos documentação para apresentar, tá? Então, hoje você tem os bancos que começam a trabalhar, antigamente era uma taxa fixa por empreendimento, independentemente do perfil de o cliente A, o cliente B ou o cliente C. Hoje não, hoje você tem já alguns bancos que trabalham com uma taxa de juros por CPF, né? Que aí vai o behavior que ele tem com o próprio banco e com o mercado, né? Hoje os bancos conseguem enxergar muito mais, certo, a vida, mesmo que não seja a correntista do banco, tá? Eu vendi uma fintech nesse sentido. Exatamente isso, né? Você que tem é a rata. exatamente isso, certo? O que que a gente enxerga? Que tá mais fácil de você aprovar o cliente, né? Vai um pouco contra o que muita gente está falando, pelo seguinte, porque você tem várias opções de mercado. Hoje você tem clientes que têm um endividamento maior no mercado, mas ele tem uma capacidade de renda, né? Às vezes você tem um cliente que tem alguma coisa no cadastro, né? Certo? Alguma pendência no cadastro também. Você tem oportunidades para esse cliente também. Então, como a gente está falando, quando você trabalha nós da CT trabalhamos com uma diversidade muito grande de players, quando eu comecei a trabalhar há muito tempo atrás, certo? Tínhamos 84 opções de financiamento imobiliário no mercado. Você tinha bancos estaduais, você tinha bancos... municipal não tinha, mas você tinha como se fosse uma cooperativa. Não era bem uma cooperativa, mas você tinha... Você lembra das PEB? Então você tinha... Só na Bahia você tinha 11 opções. E depois você se reduziu para 5 opções, 5, 6 opções. E hoje não, hoje você tem aí já, certo? Depois da abertura que houve, você tem muitas fintechs colocando. Então, não é difícil hoje você conseguir o crédito imobiliário, desde que você não olhe apenas para uma agremiação, para um banco ou para uma fintech. Você tem que ver, porque às vezes, você falou uma coisa muito interessante aí, antes que eu ia até, mas deixei o pessoal falar, que é o seguinte, não existe uma fórmula mágica para todos os clientes. Né? Como não existe uma fórmula mágica para todos os incorporadores, né? O empreendimento diversifica um pouco, para os clientes também. Às vezes, o melhor caminho é aquele padrão, certo? Hoje você tem a taxa de juros atrelada à TR, né? Isso. Que é a básica, que é a padrão, né? Mas você tem também opções de poupança, você tem uma taxa de juros menor com a TR e com o índice da poupança, que quando a poupança começar a cair, quando a Selic começar a cair, isso vai cair. Você tem também com o IPCA, e o pessoal diz, o PCA, ele não é o GPM que eu estou falando do IPCA. O IPCA... Está bem, né? O IPCA está bem, está regulado. Ao contrário, teve muita gente que optou, e eu faço opção de terreno, só interrompendo,
e que muita gente vinha para o valor, queria atrelar o INCC. Pô, mas só que o INCC lá em 2000 e tanto deu aquele pipoco e explodiu, e aí como é que fica? Então muitas empresas incorporadoras aprenderam com isso e muitas hoje apertam IPCA. Feito pelo IPCA. Porque às vezes você tem uma opção do IPCA, você pega assim 9% mais o IPCA, deu 13%. Tem banco que está com financiamento de 16, de 15. Sim, é verdade. Então está menor. E o IPCA você só vai pagar se aquilo efetivamente acontecer. Então, hoje, a parte de documentação, para ser bem objetivo na sua pergunta, a parte de documentação está muito mais tranquila. Certo? Só que, lógico, você tem que ver... muito mais rápida também, né? Hoje você tem... Muito mais rápido. Você manda tira tudo. O ideal é que faça via CT, né? Óbvio. Lógico. Compra na Caroso, via Elo, financiando na CT. Fórmula perfeita. Triângulo aqui perfeito. E assim, para o mutuário, é muito melhor que ele faça com correspondente bancário. É claro que você não paga nada. Não paga nada. E não faz nada. E não precisa fazer absolutamente. Com nós consultoria. Quantas vezes eu vejo consultoria? Verdade, eu sou testemunha, dou aqui o testemunho de Antônio Carlos, que ele vai, conversa e às vezes dá um encaminhamento que às vezes não é aquele que às vezes até descobre um home equity que vai salvar a vida da pessoa, que é o crédito com garantia de imóvel, né? Às vezes a pessoa está fazendo. Excelente. Porque você tem algumas outras modalidades também, né? Você tem muito financiamento hoje de terreno. Azevedo, há 10 anos atrás, você ia financiar um terreno mais a construção, você tinha quantas opções no mercado? Praticamente não tinha. Não tinha. Praticamente não tinha. Depois ou você tinha uma. Que era o próprio incorporador. Né? Isso. Aí depois você começou a ter o financiamento que um banco fez, né? Que é o loteamento organizado. Só que hoje você tem 4. Você vai comprar hoje um lote. Você vai comprar um financiamento de lote. Você tem 4 opções para você fazer. Só tinha uma há um tempo atrás. Certo? Há 3 anos atrás você só tinha uma opção. Mas ainda não saiu aquele que você pode pegar e fazer, você está com um lote ainda, para financiar o incorporador. Não, o incorporador eu estou falando. Aqui eu tô. Ele já está no parte final. Eu estou no cliente final. No cliente final que compra o terreno e vai construir a casa. Exatamente. O cara vai comprar o terreno, certo? Aí vai comprar o terreno, mais a construção. Você só tinha uma opção. Hoje você tem 4 opções. É verdade. Certo? E você pode também construir no terreno próprio. Então você tem hoje muito mais opção. O mercado abriu muito, o mercado de crédito imobiliário. Certo? Não para aquele que continua trabalhando com uma opção só, mas se você abre o horizonte, a visão helicóptero exatamente, de drone, você tem muita opção e o cliente pode fazer. Não altamente rentável. Deixa eu dar uma provocada aqui. Bora. Mas ele ia falar só do altamente rentável. Lá no altamente rentável a gente tem um jargão que fala o seguinte: quem conhece, investe. Né? É o que tu falou aí. Se você, na realidade, não conhece, você fica míope. Você fica míope. Você fica olhando só para uma determinada variável, um determinado banco e não entende que tem tantos outros que pode financiar. Eu na realidade, preciso andar mais com você para entender mais sobre isso. Aqui. Eu já vou começar a escalar. Eu estou aqui pensando qual é a minha casa que eu vou botar lá como home equity para poder pegar o dinheiro e comprar mais. Mas é um mercado que é extremamente usado nos Estados Unidos, então é um show. Muitos lugares são um show. E aqui a gente ainda está engateando, fica convencendo. Porque culturalmente a gente tem a dificuldade. Acho que está vindo coisa nova, não vou entrar porque é coisa nova, né? Exatamente. E não deve ser. E aí, falando de coisa nova, pegando esse gancho... Bora nesse assunto bom. Vou trazer um gancho aqui, porque esses dois idealizadores, além de incorporadores, além de ter o podcast, estão aí trazendo para o dia 7 de maio uma novidade para o mercado imobiliário que vai conversar com tudo isso aqui que a gente disse e mais um pouco, porque a gente vai falar de fund, a gente vai falar de novos produtos que podem estar chegando, a gente vai falar de inovação. IA no mercado imobiliário. Exatamente, mentoria, a gente vai falar, que a gente falou aqui. E aí que eu queria que um dos dois aí apresentasse ou dissesse o que está vindo pela frente aí, em primeira mão, só o que a gente já mostrou aqui. Não passa demais não, senão o doutor Túlio dá esporro. É isso? Rapaz, quando a gente é entusiasta do mercado imobiliário só sabe fazer aquilo, a gente tem que se reinventar, né? Porque uma coisa uma coisa você vai fazendo e você vai vendo que é incorporação. Porque a incorporação, o pessoal que está aqui, Dimitri, meu irmão, sabe aqui que a incorporação, meu irmão, ciclo é longo. Muito longo, você faz um empreendimento, são 5 anos, 6 anos, 7 anos, dependendo do 10 anos. Né? Então, assim... Balena mesmo foram 10, vão ser 10. 10 anos o Balena vai consumindo as nossas vidas. Começaram a negociar o local. Cadê? Mas você vai ter que construir.
Então, Né? 10 anos, 10 no anos. ciclo todo. O ciclo todo vai estar ali. Então, se você pega 10 anos, você vai fazer 2 empreendimentos desses, cara, você tem que escalar, porque assim, é finito. Então, a gente fica pensando em casa, eu e ele, vai pegar. E agora? O que a gente vai fazer agora? Não, primeiro a gente queria vender uma unidade com ativo financeiro imobiliário, só que as pessoas não sabiam nem vender nem comprar. Quando eu falava com um amigo meu para comprar um apartamento para ele, que nada, para pagar aluguel, o inquilino que não me paga, dor de cabeça, que porra, eu não quero não. Aí eu falei, Chico, a gente tem que colocar o podcast para começar a fomentar, a educar, né? Fomentar, plantar essa semente, entender, falar de números reais, buscar gente que sabe, que entende, trazer essas pessoas aqui para poder falar. Aí a gente fez. Aí agora a gente percorreu esse processo e falou assim, rapaz, velho, o pessoal que é pequeno, que a gente está aqui lançando 160 milhões, a gente tem um banco batendo na sua porta para poder emprestar o dinheiro. Mas quando a gente lançou um de 13, que foi lá no começo, um de 2,5... Que era depois, você que tinha que bater na porta. Meu irmão, a gente perdeu muito dinheiro, porque às vezes você deixava na mesa o cliente que ele é investidor, ele já vem com a boca bem grande, né? Você quer dar 20%, ele quer 40%. Aí ele fala, mas 40% eu não ganho nada, não sei nem se eu consigo entregar o seu produto. Mas enfim, ele perde demais. E aí foi aquela ideia de conversar, né, com o Azevedo, com outros players do mercado, entender que o mercado está cheio de boas ideias, de bons empreendimentos, né? Inclusive de boas startups para dentro do mercado imobiliário. E o que a gente quer não é surfar uma onda sozinho. A gente quer surfar uma onda onde todo mundo possa se favorecer. É o mercado imobiliário, não é a Caruso. Não são os irmãos Caruso, é o mercado imobiliário. Esse mercado imobiliário precisa estar potente, que é potente porque esse mercado imobiliário, a construção civil, ela é responsável pelo crescimento do Brasil, pelo crescimento de qualquer nação. Né? Então, se a gente pensa sobre isso, aí vamos fazer o seguinte, rapaz, a gente tem que impulsionar e a gente tem que mentorar, a gente tem que impulsionar o pequeno empreendedor. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente foi procurar os bons parceiros, né? E procuramos Azevedo, Rafa Bastos, né? Rafa, uma figura fantástica, com uma cabeça maravilhosa, né? Gestor de grandes fortunas. Então a gente pegou esse olhar de Rafa, né? Para poder entender o seguinte, pô, quem é esse pessoal de fortuna, esse pessoal, né, do family office aqui, ou single, ou multi, o que é que eles olham, como é que eles vão, como é que eles podem... Como é que eles analisam onde investir, né? Entendeu? Como é que esse pequeno empreendedor fica atraente, né? Azevedo com essa visão linda de mercado macro, que já fez um monte de coisa, pô, meu irmão que tem uma visão processual, uma visão de corporador, porque na realidade o incorporador é ele. Né? Eu sou o marqueteiro, eu sou o comercial, o incorporador é ele. Então, assim, essa visão, essa união de esforços para poder dar oportunidade a essa galera. E aí a gente escolheu a Bahia, né, a Marina, o Lativian, para poder lançar, né, um empreendimento que já nasce grande por natureza, vai virar nacional já, né, Azevedão? E aí, 7 de maio... Todas as plataformas, YouTube, Instagram. E o nome, né? Mesmo. De hoje que eu tô esperando. Você fala o nome, pô. Chuta, rapaz. Eu tava almoçando com meu filho antes do projeto, assim, sabe? Mas já em andamento, a gente já tinha um nome. Porque o nome é Chico que acorda de vez em quando. Você fala, rapaz, eu tive um sonho, vim aqui pra gente conversar. Aí eu falei, beleza. Eu tô almoçando esses dias, aí meu filho falou, meu pai, você parece um magnata. Eu falei, imobiliário. Olha aí o nome. E aí, Chicão acordou na madrugada e falou: precisamos lançar o magnata imobiliário, que é para, na realidade, o magnata como uma pessoa sofisticada, como uma pessoa que já cumpriu a etapa da vida e que ali, as pessoas que cumpriram a etapa da vida, dinheiro já não é mais já o não foco é o principal. Foco, né, o foco principal dessas pessoas porque ganhou muito ou porque não ganhou também. Também tem. Mas não é, sabe, já realização. Tem uma relação duradoura com o dinheiro, seja para muito ou para pouco. Duradoura. É duradoura. A relação principal é essa, né? Se conectar com o mercado imobiliário, é unir essas pontas, é a gente realmente... Explica mais e aí é no formato, o formato é o quê? Explica aí, Francisco. Rapaz, o formato do Magnata Imobiliário é um reality show de negócios do mercado imobiliário, né? Então, tivemos o prazer de modelar, né, o famoso Shark Tank, de aprender com ele. E aí, assistindo, a gente fala, cara, por que não colocar uma ideia dessa? Focado no mercado imobiliário. Então, não é só empreendimento imobiliário. Quando a gente fala mercado imobiliário, todas as ideias, startups, né, que a Azevedo leva à frente algumas, e dentro da startup, qualquer área. Ou seja, mesmo, a ideia precisa ter o mercado imobiliário em foco. Sim. Tá certo? A gente abriu São soluções para o mercado imobiliário. Soluções para o mercado imobiliário. Empreendimentos, diversos valores, diversos VGV, né? Diversos tipos de produto. O cara pode chegar lá com usina de energia solar,
sabe, uma IA para o mercado imobiliário, uma startup ABX, enfim. Uma fintech. Qualquer área, meu velho. Desde que seja um negócio para o mercado imobiliário, essa é a nossa exigência. Então, colocamos na bancada os empresários, contamos aí com o nosso sócio Azevedo, né, Rafa Baixo, na ideia de ter ali pessoas capazes de alavancar outros negócios. Sim. Né, pessoas que já tiveram sua curva de aprendizado e que podem, tá certo? Pegar um empreendedor ali pequeno e levar para um outro patamar, porque já viveu toda essa curva. Né? Então, aquele empreendedor como a gente, que vai sair do nada e vai percorrer toda aquela caminhada que é árdua, né, para acessar um crédito que é muito difícil. Na verdade, não se acessa quando você é pequeno. Né? Não acessa. Tem nem direito, né? Não tem nada, meu irmão, para botar só botar o quê? O cliente vai ficar... Rapaz, você não sabe nem fazer, o projeto para apresentar quem quer lhe emprestar o dinheiro. É isso mesmo. Você não consegue fazer. Você não consegue, então, não consegue nem cantar, eu né? me lembro que a CT faz também isso, né? Ou seja, preparar, digamos assim, Captação de funding. captação de funding para poder pegar, fazer isso. Maravilha, viu? Então, muitas vezes a gente se depara com isso. Então, às vezes, chega lá, a pessoa não sabe nem o que pedir, nem por que pediu aquilo. Ó, Azevedo, então, isso Azevedo, é um detalhe, né? Fantástico. a ideia de sem vocês. nenhum tipo de vergonha, eu vou falar que a primeira vez que a gente apresentou uma DRE no banco, o banco olhou para mim e para Chico e falou: volta e refaz. É mesmo? Volta e refaz, que tá Faz o tudo dever de errado. Aí eu falei assim, mas porra, como é que tá tudo errado, cabeça? A gente pegou e eu falei, cara, a gente trouxe do contador. Eu falei, como é que tá errado? Ele falou, rapaz, tá errado. Aí eu falei, me dê uma dica, o que é que tá errado? Aí ele foi. Pô, graciosamente também, a gente recebeu tanta ajuda, né? Então a gente quer fazer isso no Magnata, né? Ele foi pontuando lá o que tinha que mudar. E foi assim que a gente foi. Então Incrementando. é desse entusiasmo, velho, desse realmente se sentir incomodado, sabe? Que a gente lança uma ideia dessa. Então, estão ali empreendedores, né, que vão ser descobertos por esses magnatas e aí vão surgir, porra, grandes empreendedores nesse celeiro. E a gente estar ali com o nosso olhar, com o nosso relacionamento, com o que temos disponível, que é legal é o seguinte, a galera não vai lá só procurando capital, eles vão lá procurando... É o smart money, né? Smart cara. money. Ou até, muitas vezes, nem money. Às vezes sai de lá com a mentoria que a gente vai poder passar para cada um deles, Legal demais. para poder encaminhar ou até utilizar o nosso networking para aproximar ele, linkar ele com quem possa quem tem dar. o Se manha. ali na bancada a gente não conseguir entre a gente participar de alguma forma, a gente vai linkar. Não, cara, o que você está precisando é da CT. Eu conheço, você me liga depois... e a gente vai fazer esse canal de comunicação, ou ali naquele momento, como você chegou nisso? Você não acha que você precisa arrumar assim, arrumar assado, arrumar tal? Ou, se ele já traz uma coisa mais ou menos formatada, aí sim, a gente inicia um processo muito parecido com o Shark Tank. Então você está chegando aqui e me pediu 100 mil por 10%. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar os 100 mil, mas eu quero 40% da empresa. Porque baseado nisso. É o smart money. Aí já é o smart money então, mesmo. de alguma forma... É o ajuste do equity, É né? o ajuste do equity e também participar. Mas eu estou ali trazendo uma fintech para poder trabalhar o Minha Casa Minha Vida. Eu digo, olha, eu tenho todos os contatos do Minha Casa Minha Vida. Então, venha comigo, não pelo que eu vou lhe colocar de dinheiro, mas sim pelo que eu vou poder representar para você em termos de parcerias que a gente possa fazer esse negócio seu alavancar. Rapaz, E a informação, eu a informação até comentei no Altamente, quando vocês falaram do Magnata, eu falei assim, ó, sorte eu não preciso desejar para quem foi selecionado. Já tem. Porque o cara tem uma bancada dessa Claro. ajudando a pessoa, sorte ele não precisa mais. Já entrou bem. Ele já vai ter, já é sucesso. O que ele precisa é saber convencer os magnatas. Né? Informação, Eu acho que ele direcionamento tem que trabalhar é muito importante. É o pitch dele. É o pitch. O famoso pitch, né? Você saber apresentar E bem. isso a gente vai mostrar para projeto. todo mundo, ou seja, o pitch vai ser apresentado lá na hora, vocês vão ver qual é o pitch, Isso é vão legal. ver o que é que a gente está dizendo, e quem está do lado de fora pode nos procurar para dizer, olha, eu tive uma ideia, eu posso participar, eu quero fazer parte Legal. desse ecossistema. Então, isso a gente vai levar, a ideia está muito bem montada
preparada e, claro, sempre em processo E o de cenário ajuste. muito lindo, né? Não Ali, é, cara, porra, cenário bacana. aquele cenário latino. Rapaz, eu nem ali, contei é nada, eu lindo. ganhei R$1.000 naquela noite ali, porra. Oi? Sabe como é que eu descobri? O cara antes, o cara virou pra mim, rapaz, tô duro pra conhecer Azevedo. Eu falei, o quê? Mil. Quando ele apertou na mão, meus mil. E já viu, né? Participou aqui em comissão de 5%. Tem que desenvolver parte aí. Informação e direcionamento é muito importante. Isso é muito legal, né? Eu sou entusiasta do mercado de crédito, de mercado imobiliário, né? Que o crédito imobiliário é a mola propulsora, mas é muito interessante isso. E a gente sempre gosta de estar divulgando, né? Servindo, né? Isso aí. Muitas pessoas não sabem que uma pessoa jurídica pode fazer um financiamento imobiliário. Até hoje, às vezes a gente está em rodas, não sabe que pode fazer um financiamento imobiliário, não sabe que uma patrimonial pode fazer um financiamento verdade, imobiliário. a gente tem muito que problema você com isso. pode fazer, É. que vocês podem, às vezes, colocar sócios como se fosse um grupo econômico, né? Eu estou colocando como se fosse, porque eles não vão aparecer como um grupo econômico. Né? Outras empresas do grupo podem dar sustentação ao crédito para fazer uma patrimonial, porque às vezes tem muita coisa que a gente gosta de estar sempre colocando, vamos supor. Imóvel comercial. O pessoal, outro dia me ligou uma pessoa esclarecida, mas no imóvel comercial eu só consigo financiar 50%, né? Isso ele viu há muito tempo atrás. Né? Há muito tempo atrás. Hoje você tem a opção de você financiar 80% do imóvel comercial em 360 meses. Rapaz, ou seja, é fantástico. as pessoas deixam de fazer, Imagina, às vezes, cara. comprar uma loja, comprar uma sala, porque Por achando que vai ter que ter um conhecimento investimento. antigo, Exatamente isso. Conhecimento Então, o que vocês antigo. estão fazendo é interessante, porque você difundir informação, você difundir conhecimento e mentoria e ajuda é fantástico. E hoje a gente passa de um tempo, eles são mais novos do que a gente, né? Mas o que eu digo é o seguinte, hoje eu participo de projetos onde possa se deixar, de alguma forma, algum legado educacional e de Importante, socialização da informação. Porque é isso que está se propondo aqui, inclusive aqui o BN. É, Com o certeza. que a gente aprende Parabéns. aqui, cara, o que a gente a gente aprende. bate Parabéns a papo, todos, é isso aí. A ideia é exatamente que a gente leve essa informação e propiciar, e que aí o ecossistema forte. E eu sempre repito o seguinte, quando eu trouxe, a gente e meus sócios trouxemos a Remax para o Brasil, o sistema de franquias para o mercado imobiliário Praticamente não Não existia. existia. Existia vindo de fora a Centro de 21, que estava na época com 85 franquias, que é uma grande concorrente da Remax do mundo. Estava com 85 franquias e tal. E aí a gente começou e tal. E é uma briga, ela querendo matar a gente. Porque a gente começou e querendo matar a gente. Até que um dia eu cheguei e conversei com o presidente, a Hernani, que era o presidente da 121 no Brasil. Digo, cara, você não está entendendo, não. A gente tá... Antes de você brigar comigo, vamos brigar com a cultura que está vamos tendo desenvolver aqui, de o mercado trazer primeiro. franquias imobiliárias. A conversa toda, mas o corretor paga e que não sei o que. Então a gente está brigando contra isso tudo e a gente se brigando, vamos dar as mãos e ver se a gente consegue. Na época, o acima de Hernani não quis muito, a gente teve que entrar de alguma forma nesse confronto. Ao contrário, Hernani gostou tanto que o presidente da 121 veio para a Remax. Hernani Hernani Assis, Hernani veio para a Remax e tal, e a gente foi embora. E, infelizmente, Se não pode com eles, junto a gente, a eles, né? a gente teve que brigar durante muito tempo nesse E o sentido céu para abre poder para fazer todo o mundo, né? culturamento. O céu abre para todo mundo. É só você trabalhar direito e ir para frente. que Com não tem- certeza. Cara, Tem quer essa. o maior benchmark do que as farmácias fazem? Não é? Uma do lado da outra. Uma do lado da outra ali. Não precisa inventar a roda. Você Cada um copia com os seu modelo de melhores. negócio, velho, sabe? Cada um com modelo. Você vê, por exemplo, tem um modelo Drogazil ali, porra, precisa ter estacionamento, tem um modelo dela, daqui a pouco a Globo, passagem, sabe? E mesmo assim todo Rapaz, mundo... é fantástico, Todo mundo né? tá surfando uma onda junto e todo mundo bacana. tá ali desenvolvendo o mercado, né? Você desenvolve o mercado. Vamos brincar aqui? Bora. Bora brincar? Bora. Vamos fazer um ping-pongzinho aqui com vocês? Bora. Vou começar com a tua Vamos lá. Vamos começar um Agora a coisa ping-pongzinho. começa a apertar. E não vale esse negócio. Fica no Não sei, Vou até tomar água aqui. né? É melhor. pra responder. Depois vem pra cá pros carosos, viu? Depois vem pros carosos, viu? Mas vamos lá, Silvio. Caixa ou banco privado? O que aprovar você? Rapaz, é a primeira saída pela direita, tangente do meio. Price ou saque? Saque. FGTS ou SBPE? SBPE. Consórcio, É mais amplo, né? SBPE é mais amplo. consórcio ou financiamento? Financiamento.
Banco financiando ou recurso próprio? Banco financiando, sempre. Trocar aqui um pouquinho a mira. O viu? homem saiu. Ué, Homem- bem demais. Vamos lá, trocar de Não cara. pensou duas vezes nas respostas. Vamos lá. Apartamentos pequenos ou grandes? Opa, pequeno. Compacto. Chico, short stay ou long stay? Short stay. Diferencia aí pra gente. Short stay, meu irmão. Short stay. Não grave. Short stay 10 mil vezes, viu? Não, diferencia o short stay e long stay, mano. Só pra Ah, pô, explicar. entendi agora. Peraí. Para que o pessoal. Curta temporada, né? Períodos curtos, aluguel de diária, 2 diárias, 3 diárias. Long stay, aluguel de longa temporada, né? Então a gente fala aluguel de 1 ano, 30 meses. Até 30 meses. Tradicional e o mais moderno, bem. né? Tradicional. Apartamentos Long stay é pequenos mais- e maiores. Short stay, Boa. apartamentos menores, maior rentabilidade, mais rápida, Bacana, inclusive long bacana. stay. Valorização e rentabilidade do metro quadrado muito maior no short, né? Faturamento ou EBITDA? É bítida. Para investimento, dinheiro próprio ou de terceiros? De terceiro, principalmente do banco. Ah lá, Mas o homem principalmente aqui. do banco, meu irmão. Não bote nem R$1 se não for capaz. A gente faz isso na incorporação. Né? Vou Pois entrar é. num negócio bem assim, bem complicado aqui. Aí vale para todo mundo, viu? Para ter como parceiro, e aí eu vou trazer um pouco da... Pessoas de 50 a mais ou 30 a menos? Rapaz, isso aí é bem... Difícil, né? É que assim, existe uma reflexão muito grande, porque eu tô aqui com 45 e meu irmão com 35. Né? Eu tenho uma... a sabedoria das Já não é diferenças. ping-pong, viu? Já tá É, fugindo, né? já Já tá fugindo, negócio de enrolar de ser uma bariloca. Por quê? Porque a força que o 30 menos tem, né? O 50 mais não tem. Agora a sabedoria do 50 mais, o 30 menos não tem. Então, Então tem que ser uma simbiose, Tem né? que Mas ser uma escolher. simbiose. Mas tem que escolher. Tem que escolher. Mas, por exemplo, agora eu acho que a gente precisa de 50 mais. Hoje, no meu estágio aqui agora, acho que 50 mais Até porque representaria. vocês já são quase que os 30 É. menos. Antônio Carlos, investimento em equipe ou tecnologia? Boa pergunta. Eu sei que tecnologia é do momento, mas eu acho que investimento em equipe é muito importante. Bacana. Bacana. Tradição ou inovação? Inovação. Bacana. Acho que já parti aqui a parte da guilhotina, a gente já passou aqui, vocês saíram bem pra caramba. Que bom, foram ótimos. Eu não sei, se botar a caixinha, a gente vai receber paulada. Vocês vão ter oportunidade de ver se vocês concordam ou não com eles, viu? Rapaz, eu Mas comecei- chegou o momento também da gente agradecer os Isso nossos aí. parceiros que estão aqui com a gente desde o início, cara. E todos estão franqueados a ser parceiros nossos também. Mas desde o início que a Direcional nos apoia aqui. A Direcional hoje, líder em vendas do metro quadrado no país, né? Olha o tamanho dos parceiros, né? Empresa incrível. Incrível. O Rodrigo esteve aqui conversando com a gente, trouxe muito conhecimento também desse mercado, não só econômico, mas também o de médio padrão. E aí já está falando, se ele já é campeão em vendas agora, imagine com a faixa 4. Pois é. Esses caras vão... Nadar de braçada. Ave né, Maria, Admito? porque se prepararam muito para isso também, né? Nós temos também a Fator Hilt, que é a criadora do bairro Aquários, né? A Fator Maravilhoso aí, ali. 69 anos de história. Marco Champonini ainda tá lá? Champonites, Tá, que massa. que a gente manda um Parabéns. abraço. Vem aqui sempre, né, Champa? Antônio Carlos é um dos grandes parceiros da Fator, tá nos ajudando aí Faz naquela repasso nossa lá. venda. Lá do Capri. O homem que tá nos ajudando, né? A gente tem também, para você ter ideia, como a gente tem assim um orgulho do que a gente está fazendo e um prazer imenso, que a Dr. Skin está investindo no mercado nordestino com 2 marcas. Italínia, para móveis planejados, e Criare para ambientes planejados. Escolheram o Bem Imóveis Cast para fortalecer junto com a gente aí essas 2 marcas no Nordeste. Então Parabéns, meu velho. entraram agora com a gente, estão firme, forte aí, vai vir várias coisas aí pra gente trabalhar com eles. E claro que a Elo, que é a nossa apoiadora master, não é só porque ele criou não, o programa, mas é um grande apoiador. E a DB, que é a DB Imóveis, é um pequeno Nosso menino que tá parceiro chegando aí Dimitri agora. Brito. Tá chegando aí agora e tá tentando sempre aprender aqui com Meu vocês. pai me ensinou que ande com pessoas melhores do que você. Olha, crédito vai com o Antônio Carlos, aqui Dimitri, lá no Magnato, Tô bem. então eu tenho que andar até para poder Escolhemos sobrar bem, tempo. né?
Mas eu queria também concluir, passar para vocês fazerem suas considerações finais, mas eu queria lembrar a todos vocês, entra lá no BN Imóvel, vocês corretores, é gratuito, coloca seu anúncio lá, chamar também e convocar vocês que são do mercado imobiliário a comprar o livro que está vendendo no Cresce, Empreendedorismo Imobiliário, da qual eu sou coautor, com o capítulo Empreendedorismo Imobiliário. Então lá eu dou algumas razões e motivos, erros e acertos que me fizeram fazer parte desses 44 anos dentro do mercado imobiliário, mas que senti muito a falta dos corretores imobiliários. O Venda do Livro está maravilhoso, principalmente compradores finais, mas vocês, corretores de imóvel, ainda compraram pouco. Está faltando chegar. Está faltando, depois se recusa. Eu tenho batido muito nessa tecla, que a gente dá pouco valor às empresas locais. Aí vem uma empresa de fora e Antônio Carlos está aqui há milhões de anos, né? E a gente precisa, de alguma forma, valorizar quem está aqui. Isso que a gente, de alguma forma, tem que olhar com mais cuidado com relação a isso. São 29 autores que estão levando suas contribuições e muito ensinamento. Livro de cabeceira de cama. Então, passo aqui a palavra para que vocês pudessem fazer suas considerações finais, agradecendo de muito a sua participação, Antônio. Eu que agradeço, Azevedo, Dimitri. Foi um prazer conhecer o pessoal da Caroso. Desejo sucesso a vocês. A gente é entusiasta de estar fomentando o mercado de crédito, o mercado imobiliário. Certo? É um prazer servir, tá? A CT Assessoria está sempre à disposição para fazer o máximo possível para o mercado de crédito imobiliário, né? A gente vai avançando e vê que é muito importante a retroalimentação, tá? E agradecer o convite e desejar aí que Deus abençoe todos vocês, todos que estão nos ouvindo e vendo, e que a gente tenha aí um ano de 2025 muito abençoado e muito próspero. Um grande abraço. Que bom. Meus amigos também, agradecer a participação, o projeto. Então, a gente como entusiasta do mercado imobiliário, quando eu vejo isso, fico feliz, porque quanto mais se falar bem do mercado, melhor se preparar quem está na ponta. Eu acho que no final das contas vai todo mundo se formar uma onda melhor. Sabe? Então, ao invés de olhar a concorrência, meu irmão, de uma forma ruim, comece a olhar ele como um parceiro, tá certo? E juntos, meu irmão, entender que a gente precisa elevar a régua do mercado imobiliário. Então, parabéns aí pela iniciativa. Perfeito. E parabéns, eu quero agradecer a todos que estão ouvindo a gente até agora. Foi muito bacana estar com vocês, o BN Notícias, o BN Imóveis. Obrigado pelo convite, Azevedo, Dimitri. Conhecer Tom, a gente já vai saindo fazendo negócio daqui pra lá. Eu fiz parte das perguntas que eu queria, para não alongar muito. Mas é isso que é importante. E assim, e para quem está nos ouvindo, eu quero deixar uma mensagem sobre investimento no mercado imobiliário, né? Há um oceano de possibilidades. Então, abra a cabeça, como o Tom falou, existem diversos cédulas de créditos, diversos bancos, diversas linhas de financiamento, e a gente tem que entender que o financiamento imobiliário, que o investimento imobiliário é o mais seguro e rentável, né? Então, se você tem um planejamento de uma aposentadoria, eu já fiz meu planejamento financeiro, então eu sei mais ou menos quanto que eu quero, quando que eu quero me aposentar e quanto eu preciso para me aposentar, e até lá compra 2, 3 imóveis ali, você vai ficar com 15, 20 mil reais de renda, bom demais. Renda passiva, né? Renda passiva, fazendo nada, vai comprar quem gosta de pescar vai pescar, quem gosta de surfar vai surfar, quem gosta de fazer triatlo vai fazer triatlo, quem gosta de nadar, enfim, você vai ter tempo suficiente para ter a sua vida, qualidade de vida e estar junto de quem você ama. E vamos falar bem do nosso mercado. Para concluir, eu vou contar uma historinha. Bem. Vamos nessa. Diz que o cara chegou numa feira, tava um rapaz vendendo um macaco. Ele chegou e disse, pô, tá vendendo um macaco? Quanto é esse macaco? 50 mil reais. O que é que esse macaco faz? Faz tudo. Tem telefone, atende celular, limpa a casa, faz não sei o que. Ele, pô, mas é caro, não, mas 50 mil reais faz isso tudo. Comprou o macaco por 50 mil reais. Levou o macaco, chegou em casa, o macaco fazia nada. Não fazia nada, ele macaco faça isso, o macaco não fazia. Volta ele zangado lá pro cara e disse, pô, eu vim aqui, comprei o macaco disse que fazia, você disse que o macaco fazia tudo, que não sei o que e tal. Vou devolver. Não, devolver eu não devolvo. A gente pode vender o macaco. Aí, pô, para vender o macaco, como é que a gente faz para vender o macaco? Em primeiro lugar, falar bem do macaco. Então é isso, vamos falar bem do nosso mercado,
que a gente vai vender muito. Um abraço forte. Dia Boa 7, noite, dia gente. 7 de maio. 7 de maio, no YouTube, no canal. Fica 8 horas, hein? altamente 20 horas da noite. Altamente rentável. Instagram também. Instagram Vai e chamando YouTube, sempre. dia 7 de maio, estreia o altamente rentável às 20 horas, né, Azevedão? Maravilha. Maravilha. Save the date aí e o horário. E eu quero pedir a vocês sempre para compartilhar, curtir, divulgar esse conteúdo maravilhoso, gratuito para vocês aí, para todo mundo. Boa noite e até o próximo BN Imóveis Cast.